Salve galera, bom dia. Quero. Vou fazer um react aqui com vocês sobre uma questão dos policiais militares que foram espancados, agredidos durante o baile funk, e um outro que foi agredido durante a. Estavam fazendo uma operação ali com um motoboy que furou um cerco, né? E eu vou. A gente vai assistir, isso é bem pouquinho, e eu vou fazendo alguns comentários fazendo uma análise de como as ciências sociais elas interpretam esses fenômenos, tá? Aqui não estou emitindo juízo de valor, né? Se foi certo, se foi errado, na verdade, eu vou emitir, né? Na minha opinião, é errado você agredir uma pessoa que está trabalhando. E aí, do outro lado, a polícia também tem que manter ali, atuar dentro da lei, né? Mas isso é uma situação hipotética, infelizmente, da nossa sociedade, né? Então, vamos lá, deixa eu dar o play aqui rapidinho. A edição do SBT Brasil começa com imagens de policiais militares sendo agredidos durante abordagens no fim de semana na Grande São Paulo. Na capital paulista, 2 PMs foram cercados e espancados ao final de um baile funk. Os policiais perseguiam suspeitos em uma moto quando deram de cara com a multidão na Brasilândia. Eles foram encurralados e agredidos. Primeira coisa, sobre a questão dos bailes funks, né? E aí vou fazer uma relação aqui com a minha experiência pessoal. Eu mudei de um bairro mais popular para um bairro com um condomínio de classe média baixa. Também é um condomínio popular recentemente, mas justamente porque tem algumas regras, né? E aí o que acontece? Muitos, né, do que a gente tem conhecimento dos bailes funks, eles não seguem regras sociais prévias, né? Então assim, vai começar a tal hora, vai acabar a tal hora, o som vai até tal altura, né? E nesse bairro popular que eu morava aqui em Porto Velho, você tinha aí festas de 3, 4 dias. E quando eu converso com meus alunos, isso é muito recorrente, né? E aí acaba virando uma briga, né? Uma confusão, uma disputa de poder que não passa pela lei, né? Então a primeira coisa que eu analiso aí primeira coisa, são algumas, né? Primeira coisa, não existe regra aí. O que a sociologia, né? Principalmente o Emily Durkheim, ele chamaria de situação anômica, do ponto de vista da lei e da moral geral, né? Do Estado. Então, assim, é um espaço de anomia, ou seja, não há regras sendo seguidas, a não ser as regras que são inerentes àquela massa populacional, né? Aquele grupo meio disforme, voltado apenas para a realização de seus desejos, né? Seguindo culturas que não são a cultura do Estado. E aí, quando você coloca a polícia dentro de uma situação dessa, há uma tendência para a violência, né? Tanto a violência de pessoas contra a polícia, quanto da polícia contra as pessoas. Por qual motivo? Porque há justamente esse espaço anômico, né? Sem regras, onde a autoridade da polícia, que representa o Estado, não vale quase nada, né? Onde outras regras, às vezes cultura do crime, às vezes um sentimento de massa, né? O que é esse sentimento de massa? É quando você age de acordo com um grupão, você não pensa, né? O grupo, ele toma conta da nossa atitude. Isso aí é uma coisa que a psicologia e a sociologia estudam há muito tempo, né? Então, assim, por que um pai de família que trabalha de manhã, de tarde e de noite, que tem 3 filhos, mata alguém no domingo durante uma briga num estádio de futebol, sendo que ele nunca tinha brigado na vida? Então, esse sempre é o exemplo que eu uso para pensar a questão de massas, né? Então, primeira coisa, nós temos aí um lugar anômico, um lugar que não tem regras, onde a polícia vai representar uma autoridade que, bem, não tem autoridade, o Estado não tem autoridade em muitos lugares do Brasil, né? Se você parar para pensar que hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, está mais de 70% dele tomado pelas milícias, qual é o poder que o Estado tem ali, né? Vamos lá. É possível ouvir 2 disparos feitos por um dos PMs.
Houve um disparo até que me parece acidental por conta do policial militar, porque você imagina naquele tumulto alguém tentar tomar a arma da mão dele? Depois da pancadaria, moradores atiraram paus e pedras nos policiais. Um dos agressores foi reconhecido. Aí só uma questão, né? Reforçando o que eu falei. É um estado anômico, então não tem regra ali, né? As regras são criadas pela própria situação. Aí, mais uma vez, muitas vezes, justamente por isso, as pessoas que estão no baile funk, eles vão para atender a usar a violência, e muitas vezes a polícia também vai utilizar a violência. E mais uma vez, agora eu estou fazendo uma análise, não estou apontando juízo de valor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a matéria, né? Utilizar a palavra os moradores. Você pegar, por exemplo, eu vou voltar no meu exemplo pessoal. O bairro que eu morava tinha 50, 70 mil pessoas. Aí tinha uma casa com 4 pessoas fazendo festa, 3 dias, e você dizer os moradores do bairro, né? Eu penso que esse discurso, ele é um discurso muito perigoso, porque ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Muitas vezes, o que a gente analisa é o próprio morador que chama a polícia. Quando não chama, porque já foi ameaçado, né? Então, assim, a gente tem muitos relatos pessoais e muitos dados que falam, né? Que se a pessoa quer dormir, tem criança, tem pessoa doente. Estamos numa pandemia, ela queria ter pelo menos a rua dela vazia, sem som alto, né? E aí você coloca os moradores, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas narrativas também. Pelos PMs e preso em flagrante. Ele foi atingido por um dos disparos e acabou detido ainda no hospital. Um inquérito foi instaurado para tentar identificar os outros agressores. Houve o roubo de um HT, né, de um comunicador da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e que também está sendo apurado. Em Osasco, na Grande São Paulo, outro PM foi agredido quando tentava deter um motoboy que teria... Aí só uma questão, né? Pô, o cara com um monte de... né? Talvez eu vou até cortar quando aparecer ele no hospital aí, mas eles prenderam a pessoa que cometeu a agressão, né? O cara é cheio de passagem pela polícia, roubaram o equipamento da polícia. Você não pode dizer que esse cara é o morador, aquele que acorda. A gente tem que ter uma discussão aqui sobre a criminalização da favela também, a criminalização das periferias. Não podemos criminalizar esses espaços, porque só aumenta a tensão entre o Estado e esses lugares, né? Então, assim, identificar os nomes, né? Quando você tem um político, por exemplo, que cometeu um crime, na matéria vai aparecer com todo cuidado, fulano de tal cometeu o crime tal do partido tal, né? Já quando a gente fala de comunidades periféricas, você coloca no grande balaio, né? Todo mundo, a comunidade, sei lá o quê. Eu vou cortar a parte que o cara aparece no hospital, sei lá o quê, fala a ficha dele, mas o cara que levou o tiro da polícia tinha uma ficha criminal ali bem grande, provavelmente estava tentando pegar a arma da polícia, né? Tinha fugido de uma abordagem. Cercado por pessoas que estavam em um bar, o policial foi empurrado para soltar o rapaz. Enquanto a multidão gritava, o PM, com a arma na mão, se protegia segurando o motoboy pelo pescoço. Ao final, segundo a polícia militar, o motoboy e um homem que teria tentado desarmar o PM foram presos e indiciados por resistência e desobediência. De volta à Brasilândia, uma imagem mostra que PMs agredidos são o mais puro reflexo da ausência do poder público, especialmente em comunidades carentes. As manobras de motos por aqui são punidas com outro tipo de lei. Ser reconhecido assim. Essa última... Deixa eu só tirar aqui a propaganda, né? Essa última frase aí ela é extremamente interessante, essa análise dos especialistas, né? O Estado não está presente e você tem ali o tráfico, né? A milícia, o crime organizado, dizendo como serão punidos, né? E aí, só para encerrar o nosso vídeo, fica a reflexão, né? Nós vamos continuar mandando os nossos policiais para serem agredidos, mortos, ao passo que
os governantes sabem o que está acontecendo, né? Tem dados. Se eu tenho acesso a dados, imagina a inteligência da polícia. Eu, quando falo assim, qualquer pessoa que procura na internet, né? Se nós temos acesso a dados, imagina a inteligência das polícias, né? Imagina o governador. E por que eles não fazem nada, né? Por que é muito mais? Por que dá mais voto? Você dá um salário maior para a polícia, para ela morrer. Você dizer que vai dar um armamento melhor para a polícia, porque até hoje o armamento do tráfico e do crime organizado ainda é muito superior. E você coloca essas pessoas nessa situação, criando uma guerra no qual policiais e moradores não sairão vencedores, né? Quem está saindo historicamente vencedor disso são políticos, né, membros da classe política que se reelegem reiteradamente prometendo um combate ao crime e cuja maioria no trabalho hoje é ficar fazendo videozinho para postar no YouTube, né? E quem está ganhando com isso é o próprio crime, né? E quem perde? A população, os trabalhadores da polícia, né? E a sociedade em geral, né? Então fica aí a reflexão sobre esse fato. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.